Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem onde eu quero falar com você que me ouve agora em algum lugar, independente do teu grau religioso, independente dos teus segmentos. Eu quero te mostrar aqui nas Escrituras Sagradas como ter a mente esclarecida em Cristo. E a falta de ter uma mente esclarecida em Cristo, como tantas pessoas estão perecendo. E por esse motivo, por esta finalidade, você vai perceber aqui que há tantas pessoas que estão presas, alguns pela religião, outros estão presos por segmentos de homem. Tantas pessoas, elas estão presas em tantas coisas. E você vai perceber aqui que nós não devemos se prender à religião, não devemos se prender aos segmentos humanos, a placa da igreja, aquela liderança, porque é amigo, entre aspas, se falando. A única coisa que devemos nos prender, de fato e de verdade, é a amizade do Espírito Santo. Por isso eu queria a sua atenção a esta mensagem. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus: graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Você deve ter observado, queridos irmãos, que a palavra aqui, ou essa carta, o autor menciona com a mente. Ele diz: sou escravo da lei de Deus. O que é isso? Com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Ele está dizendo, com a mente eu estou preso em Cristo Jesus. Com a mente eu obedeço a palavra de Deus, porque com a mente eu estou preso a Jesus Cristo. Com a mente, conforme 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, com a mente, eu estou preso em Cristo, com a mente. Mas, segundo a carne, da lei do pecado. Para que você entenda de maneira simples, precisa e objetiva. Imagine uma só pessoa com dois pensamentos desiguais ou diferentes um do outro. Esse é o pensamento da mente, o pensamento de Cristo. E esse aqui é a natureza humana. E essa uma pessoa com dois pensamentos, eu tenho que obedecer só um desses dois. E aquele o qual eu obedecer, um vai sobressair, ou ter domínio sobre o outro. Se eu obedeço a minha natureza humana, que é o que a Bíblia menciona aqui no final do versículo 25, segundo a carne da lei do pecado. Se eu obedeço a minha natureza humana, ela vai ter domínio sobre a minha mente, mesmo sendo de Cristo, porque eu vou estar sendo dominado pelo pecado. Mas se eu obedeço apenas a mente de Cristo, se eu obedeço apenas a mente de Cristo, eu vou ter domínio sobre a natureza humana, porque a mente de Cristo tem domínio sobre a natureza humana. Então, ou eu obedeço a minha natureza humana, ou obedeço a mente de Cristo. E o qual desses dois pensamentos eu obedecer, um vai ter domínio sobre o outro. Eu quero perguntar a você que está me ouvindo agora: qual desses dois pensamentos você está obedecendo? Se eu obedeço esse, a mente de Cristo, vou caminhar para a salvação. Se eu obedeço esse, a natureza humana, eu vou caminhar para a morte. Porque a natureza humana está presa a essa realidade, está preso a essa existência. E a mesma Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu obedeço minha natureza humana, eu vou estar caminhando para a morte. Mas se eu obedeço a mente de Cristo, eu vou estar caminhando para a salvação. Por isso a palavra diz: com a mente sou escravo da lei de Deus. Com a mente eu estou preso a Cristo. Mas segundo a carne, segundo a carne da lei do pecado. Uma só pessoa com dois pensamentos. Você observa que a pessoa que obedece à natureza humana, a natureza humana, precisamente falando, queridos irmãos, ela nunca vai se entrelaçar à mente de Cristo.
Porque, como eu falei, a natureza humana está se falando do pecado. Então, quando eu menciono a natureza humana, eu estou dizendo que alguém que obedece ao seu eu, à sua vontade própria. A vontade humana, ela nunca vai se entrelaçar no pensamento de Cristo, na mente de Cristo. A natureza humana, ela nunca vai se entrelaçar ou se vincular ao pensamento de Jesus. O que isso significa? Que não pode haver concordância entre a natureza humana e a mente de Cristo. Porque, além de não poder ter essa concordância, não pode ter essa união. Porque uma se trata do espírito, a outra da carne. Não há união entre essas duas coisas. Elas não se entrelaçam, não se comunicam, não se difundem. Não há união entre elas. Ou seja, uma pessoa com dois pensamentos, o qual você vai viver a vida inteira com esses dois pensamentos, um discordando do outro. Cabe a você obedecer ou esse ou esse. Se você obedece à sua vontade, que é a sua natureza humana, vai caminhar para a perdição. Se você obedece à mente de Cristo, você vai caminhar para a salvação. Mas você observa, eu estou explicando desta maneira para que você entenda de maneira mais clara possível. Você observa que nos dias atuais que vivemos, irmãos, há tanta discórdia no Evangelho. Tanta discórdia. Por que será? É a natureza humana. Estão deixando de obedecer a Cristo para obedecer o que a natureza humana pede. Por isso essa discórdia. Se você parar para em um momento e você fazer uma análise, você vai se dar conta que há muita divisão dentro das igrejas. O que é isso? É a natureza humana. Não estão vivendo a mente de Cristo, estão vivendo a natureza humana. Há muitas pessoas que elas se afastam da igreja, que congrega, e ela diz assim: eu não preciso mais ir para a igreja. O que é isso? É a natureza humana. Está deixando de obedecer a mente de Cristo, está seguindo a natureza humana e não obedecendo a mente de Cristo. Há outro que até está dentro da igreja, mas bebe e acha que é normal, que é comum. Sabe o que é isso? É a carne, é a natureza humana. Porque a mente de Cristo é para mim. A mente de Cristo, ela nunca vai aceitar bebida, porque bebida não santifica, bebida embriaga. A natureza humana, a pessoa quando ela vive na natureza humana, ela nunca vai concordar com a palavra de Deus. A pessoa que vive na natureza humana, ela nunca vai concordar com a mente de Jesus. Porque tudo aquilo que a natureza humana aprova, a mente de Cristo condena. E tudo que a mente de Cristo aprova, a natureza humana vai condená-lo. Porque são dois pensamentos desiguais. Dois pensamentos diferentes, distintos um do outro, que não se unem, não se difundem, não se entrelaçam. Não há vínculo nem comunicação entre eles. O que significa isso? Você que me ouve agora do outro lado, seja você cristão ou não, você tem que perguntar a quem você está obedecendo, se é a sua natureza humana ou se é a mente de Cristo. E tudo que você imaginar, o que você pensar em fazer, você tem que parar e se perguntar: se fosse Cristo em seu lugar, se ele iria agir da maneira como você está pensando ou não? E aí você vai entender se você está obedecendo a Cristo ou se é a sua vontade própria. Porque muitas pessoas elas têm dificuldade imensa de entender a voz de Deus. Muitas pessoas elas têm uma dificuldade tão grande de entender que quando você tem a mente de Cristo, você é mais forte. Quando você vive a mente de Cristo, você pode. Quando você vive a mente de Cristo, você é capaz de dominá-la tudo em sua volta. Quando você vive a mente de Cristo, ou quando você obedece a mente de Cristo, que é a mente do Espírito Santo, você passa a ter o controle de tudo o que acontece em sua volta na sua própria vida. Porque se tratando da mente de Cristo, aquilo que o diabo sopra em alguém pela natureza humana, você vai entender que a mente de Cristo vai discordar daquilo que o adversário soprou. O adversário vai soprar pela natureza humana para você pecar, mas a mente de Cristo aceita a santidade. Na natureza humana, por exemplo, o diabo vai soprar que você não pode, pela natureza humana, que você não pode isso aqui. Mas na mente de Cristo, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pela natureza humana vai haver coisas que o médico não pode fazer, pela natureza humana.
mas pela mente de Cristo. Você vai entender que aquilo que o médico não pode fazer, pela mente de Cristo, Cristo pode tudo e todas as coisas. Aquilo que o médico não pode te propor, Cristo está te propondo. A pessoa que o médico não pode curar, você tem que colocar na cabeça: Jesus tem a cura. A porta que pela natureza humana não se pode abrir, pela mente de Cristo, Ele abre porta e ninguém fecha. As coisas que pela natureza humana você não pode, pela mente de Cristo você pode todas as coisas. Pela mente de Cristo. Por quê? São coisas circunstanciais, coisas que não se entrelaçam, coisas que não se difundem. A natureza humana está se falando das coisas daqui de baixo. A mente de Cristo está se falando das coisas lá do alto. Então, você que me ouve do outro lado, que você possa ouvir essa mensagem, fazer uma breve análise da sua própria vida e se perguntar a quem você está obedecendo. E o porquê que tem tanta gente sofrendo nos dias atuais. Simples. Porque são muitas pessoas, estou dizendo muitas e não todas, que estão obedecendo à natureza humana e não seguindo a mente de Cristo. Na natureza humana se aceita, por exemplo, ódio. Na mente de Cristo, Ele só aceita o amor. A natureza humana se aceita divisão, discórdia. Na mente de Cristo, tem que haver união. A natureza humana tem que amaldiçoá-lo. Na mente de Cristo, abençoar. A natureza humana, ela vai dizer que você é fraco. Na mente de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Na natureza humana, estou falando da natureza humana, você vai ouvir pela natureza humana que você não é capaz, que você não pode isso aqui. Mas na mente de Cristo você pode tudo e todas as coisas. Na natureza humana somos fracos, mas na mente de Cristo somos fortes. Isso depende de quem você está obedecendo, se é a sua natureza humana ou se é a mente de Cristo Jesus. Por que muitas pessoas não conseguem se libertar? Porque elas têm opinião própria, opinião formada. São pessoas que estão apoiadas na natureza humana. E quem está apoiado na natureza humana se caminha para a morte. Quem está apoiado na mente de Cristo caminha rumo à salvação. Em quem você está se apoiando? Percebe que na natureza humana se aceita tudo. A natureza humana aceita pecado, a mente de Cristo, santidade. É sempre o oposto, as coisas uma da outra. Sempre contrária uma da outra. As coisas humanas nunca se encaixam no pensamento de Cristo. E o pensamento de Cristo nunca se encaixa no pensamento humano, coisas distintas. Percebe que hoje em dia se aceita, com relação ao Evangelho, tanta coisa errada, tanta coisa equivocada. Isso é a natureza humana, se aceita pecado pela natureza humana, a mente de Cristo, a santidade. Se aceita mentira, natureza humana, a mente de Cristo, a verdade apenas. Se aceita o engano na natureza humana, na mente de Cristo, apenas a verdade, nada menos que isso. Na natureza humana se aceita tudo que está vinculado ao mundo, mas na mente de Cristo se aceita apenas as coisas que estão vinculadas ao reino. Tanto que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, se eu aceito em mim algo que esteja vinculado ao mundo, isso significa que eu estou discordando da palavra de Deus. Eu quero perguntar a você que me ouve do outro lado, ao que você está obedecendo? Porque obedecemos a natureza humana ou a mente de Cristo? E aquele dos dois pensamentos, o qual eu obedecer, um vai sobressair sobre o outro. O que eu obedecer é o que vai ter o domínio da minha vida. Que você possa ouvir essa mensagem e se perguntar o que você tem obedecido. Como disse na palavra de Deus, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, estou preso a Cristo, mas com a carne da lei do pecado. Então nós estamos presos a uma dessas duas coisas. Ou a mente de Cristo, ou a lei do pecado. E aquilo ao qual eu me prendo é o que vai ter o domínio da minha vida. Se a mente de Cristo, eu vou andar conforme Cristo. Se a lei do pecado, eu vou andar conforme a minha natureza humana. Qual dos dois pensamentos você tem obedecido? A tua vontade própria ou a mente de Cristo Jesus? Boa reflexão. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.